Bom, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui na série explicando o Evangelho segundo João. E aqui nós temos uma coisa bem polêmica. Aqui em João 7, tá, que é onde nós paramos, no versículo 53, encontramos aqui o que muitos estudiosos, né, teólogos, consideram acréscimo a partir do versículo 53. São as únicas passagens em João inteiro, consideradas acréscimos, tá? É aqui em João 7:53 até o capítulo 8:11 e depois em João 5:3, né? Que nós já vimos isso. 5 para o versículo 4 ali, nós já vimos isso em vídeos passados, né? Ali onde diz esperando o movimento da água, né? Ali após essa passagem, a gente encontra que tem uns acréscimos ali. Então aqui seria um outro acréscimo, que é a passagem da mulher apanhada em adultério. Então nós vamos ler igual a passagem, né? Então a partir aqui desse versículo 53, aí cada um foi para sua casa, alguns estudiosos já consideram que isso aqui não estaria nos originais, né? Isso aqui é marcado com um colchetezinho ou algum sinal na sua Bíblia. No grego aqui também tem colchete aqui para especificar onde começa o acréscimo, esses colchetes. Isso aqui não é letra não, tá? Isso aqui não é letra grega não, isso aqui é colchete para determinar no grego aqui que foi colocado depois, posteriormente foi colocado em grego. Então esse texto que aparece aqui, ó, ele foi colocado depois, né, segundo alguns teólogos, por isso que está com esses colchetes aqui do versículo 53 do capítulo 7 de João até o João 8, até o versículo 11. Ó, no final do versículo 11 você encontra também dois colchetes. Isso aqui não é letra grega, tá? Isso aqui são dois colchetes para evidenciar que foi acrescentado depois dos textos originais. Então nós vamos ler igual, mas já tendo em mente isso, tá? Vamos botar aqui então no português. Aqui. Então João 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A lei dizia lá em Levítico 20, né, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera, né? Deuteronômio 22, 22, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem se deitou com a mulher e a mulher assim eliminarás o mal de Israel. Era muito grave isso. Imagina, um mal assim que né, então, a ordem era realmente, o mandamento era matar, porque você eliminava o mal de Israel. Eu não vou dizer nada das minhas posições. Hoje as coisas estão diferentes, mas você vê que muitas tragédias hoje acontecem por muitas coisas, né? Adultério está acontecendo solto, né? E é bem complicado isso, né? E como não há nada de punição, né? É abismo chamando abismo. Aqui diz que então os escribas e fariseus, né, trouxeram a presença do Messias uma mulher surpreendida em adultério, chamando ele de mestre. Mas até então esses escribas e fariseus não chamavam ele de mestre, né? Até então estavam chamando ele aí de né, o filho de José, o Jesus de Nazaré. O que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Só que na verdade não precisava mais, né? Se eles quisiam experimentar ele para que ele violasse a lei, basicamente ele já tinha, segundo alguns entendimentos, se feito filho de Deus e tal, o pão que desceu do céu. Os judeus já queriam matá-lo.
Né? Essa é uma das razões pelas quais eles dizem que esse texto aqui foi acrescentado aqui depois. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Pois é, ele escrevia na terra com o dedo. Mas aqui era madrugada e ele voltou novamente para o templo. Então, no templo, tinha terra. Ele escrevia com o dedo. 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. É uma passagem muito conhecida, muitos usam, né, isso aqui em filmes, em pregações e tudo mais. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que estava lá em Deuteronômio 17:7, a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, primeiro as testemunhas atiravam as pedras e depois todo o povo até matar. É uma morte por apedrejamento extremamente terrível, né? Que era justamente para, antigamente sim, tinha isso aí, né? Para servir de exemplo, para que não ocorresse mais essas coisas. Porque o adultério, meu irmão, e outros tipos de violações de mandamentos e crimes até feitos eram bem terríveis. E para que o povo realmente tomasse aquilo como exemplo, tinham coisas assim. Tinha até outros mandamentos lá para matar queimada a pessoa. Se no caso a filha do sacerdote se prostituísse. Era para matar queimada. Para que servisse de exemplo, para que nunca mais fizesse isso. Era uma coisa terrível. Traz mal isso a uma sociedade. Hoje as pessoas, né? Meu corpo, minhas regras. Então, faz o que quiser. É por isso que o mundo está assim, meu irmão. É por isso que o mundo está assim. As pessoas querem continuar tapando o sol com a peneira? Continue. Óbvio que eu não vou aqui dizer para ninguém matar alguém queimado. Lógico que não, cara. Estou dizendo que na Bíblia, lá na Antiga Aliança, era assim, para servir como exemplo. E aí não faziam mais aquilo. A cena devia ser horrível. Né? Uma menina lá, a filha do sacerdote, morrendo queimada. Terrível. Terrível. Mas ficava de exemplo. Ó, tá vendo? Essa é a punição. Tá. E o intuito, meu irmão, não é torturar a pessoa, não é fazer o mal, não. É eliminar o mal do meio de ti. Tá? Aquela pessoa ia ser conhecida como prostituta, como vagabunda, como, sei lá, iam xingar ela, tudo. Maus olhos, ninguém ia chegar perto. Meu irmão, o Criador chamou um povo para ser santo. A oração do Messias em Mateus 6, ele ensina o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que significa santificado seja o teu nome? Que o nome dele, o nome do Pai, seja conhecido na terra como santo, kadosh, puro, através do nosso comportamento. Será que isso está acontecendo hoje? E por que não está acontecendo isso hoje? Porque está entregue ao Satanás, meu irmão. Todo mundo faz o que quer. E ai de quem fala alguma coisa. Está ofendendo. É isso aí. Tá? Verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, afinal, todo mundo ali se sentia falho, pecador. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até esta passagem seria o acréscimo. Ó, no verso 11 nós temos aqui no grego os colchetes, para identificar que seria um acréscimo colocado depois dos textos originais. Uma data posterior, tá? Uma data posterior. Encerrando no verso 11 ali, ó, por que isso aqui é considerado acréscimo? Está ausente dos manuscritos gregos mais antigos e importantes como o Codex Sinaítico, né, o Codex Sinaiticus, o Codex Vaticanus, e alguns manuscritos antigos aparecem em lugares diferentes após João 7,36, após João 21, ou até mesmo em Lucas 21,38. O vocabulário e o estilo diferem do restante do Evangelho de João também. Mesmo assim, muitos estudiosos acreditam que a história pode preservar um episódio histórico da vida de Jesus, embora provavelmente não fizesse parte do texto original de João. Por isso. Agora fica a seu critério, né? De você crer ou não, né? Nessa passagem. Bom, se isso aqui realmente fosse verdade, e seria verdade, então o Messias, ele de fato escolheu perdoar, né? Não condenar aqui, dar uma leve exortação nesta mulher pega e adultéria, falou, vai, não peques mais. Tem outras passagens da Bíblia também que vai trazer essa referência, né? Aqui, ó, em João 5,14, quando ele fala para aquele que foi curado, que ele curou, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, é o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Veja, coisa interessante, né? O Messias fala aqui, ó, nem eu tampouco te condeno. Mas lá em João 5,22, a gente viu em vídeos passados aqui, o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ué, o Filho condena ou não condena, afinal das contas? Isso aqui são coisas que as pessoas não entendem, né? Aqui que gera o ateísmo também. Pessoas deixam de acreditar na Bíblia ou não entendem, ficam loucas, porque tem passagem do próprio livro de João dizendo, o Filho confiou todo o julgamento. Ou seja, o Filho julga. Mas aí lá em João 8 agora, a gente está aqui, ó. Não, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. E aí? Afinal, ele julga ou não julga? Tem que decidir, né? Então o verso 12 vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. A luz do mundo, meu irmão. Luz aqui no grego vai estar phos, alguma coisa com phos, né, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, phos. Né? Ego, eu. Emitofos, eu sou a luz. Do cosmo, do mundo. Tá? Ou seja, a humanidade, meu irmão, estava em trevas. Ele é a luz, o Messias. Você, quem me segue não andará nas trevas, deixará de estar enganado. Pelo contrário, terá a luz da vida. Seguir o Messias. Seguir ele. É obedecê-lo. É depositar confiança nele. Viver segundo os mandamentos que ele disse. Você segue o Messias? Está aí o seu chamado hoje. Siga o Messias. Você não andará em trevas, terá a luz da vida. Essa vida aqui, meu irmão, vamos pôr o grego aqui. Zoes. Vida eterna. Zoes é a palavra para vida eterna. Bios, em grego, vida terrena. Quando ele fala aqui, phos tes zoes, phos tes zoes, luz da vida. Vida eterna, meu irmão. Você terá a luz da vida eterna, ou seja, você será glorificado. É a grande esperança do Evangelho. A raça humana está condenada.
O Pai envia o Filho para salvar pecadores. Creia. A sua vida é curta. Nós não temos muito tempo aqui. 13. Então lhe objetaram os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo? Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. É que eles não criam que ele era o Filho do Altíssimo. Respondeu o Messias e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. O Messias realmente é uma exceção. Porque antigamente, quando você tentava dar um testemunho próprio seu, não tinha validade, mas o Messias é diferente, meu irmão. Tá, porque ele era a própria verdade. Lá em João 14, nós vamos ver mais para frente, João 14, verso 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, nesse sentido, os fariseus não tinham, né, saída aqui. Tá? Por isso que ele fala: eu sei de onde vim e para onde vou. Eu vim do Pai e vou voltar para ele, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Os fariseus nunca não tinham chance, meu irmão, de salvação, não tinha. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ó, olha como as pessoas gostam de isolar versículo, né? Aqui está um versículo isolado que bodes gostam de usar. Aquelas pessoas que vivem igual demônio na terra, acham que pode fazer qualquer coisa, e fala: ah não, a Jesus ninguém julga não, meu irmão, ele aceita todo mundo, ama todos e tá tudo certo. Eu vou ser salvo porque eu acredito em Jesus e eu posso viver aqui com qualquer jeito. Tá cheio dessas pessoas aí. Se baseia nisso aqui, ó. Eu a ninguém julgo, então o Messias não julga ninguém. Meu irmão, isolar versículo bíblico para fundamentar doutrina é coisa de herege, cara. Simples assim, tá? Você não isola um versículo. Não existe um versículo isolado para você fundamentar a doutrina. Tem que ter várias correlações. Da mesma forma que o Messias fala que é ninguém julgo, lá em João 5, 22, capítulos anteriores, fala: ao Filho entregou todo o julgamento. E aí? Tá? Então, esse aqui é o grande problema, porque no próprio capítulo anterior, no capítulo 7, nós vimos aqui que o Messias falou: ó, julguem, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, ele está falando aqui que ele não vai julgar os salvos. É isso que significa. 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. O Pai e ele estão ligados. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Está aqui na lei, números 35, Deuteronômio 17. Tá? Tinha que ter duas pessoas. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então o Messias aqui estava corroborando com a própria lei, meu irmão, né? Só que os fariseus não entendiam isso. 19. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu o Messias: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Eles queriam achar o Pai dele físico ali. Mas nem o Messias e nem o Pai eles conheciam, evidenciando que eles não conheciam o Pai. Mesmo que sabiam a Torá, a Taná de cor, e não conheciam. Só conhecimento não basta, irmão. O conhecimento é uma parte, mas sem o espiritual, a pessoa está lascada. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora, mas queriam prendê-lo já. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha só. Olha só isso aqui. De outra feita, o Messias falou: vou retirar-me, e vós me procurareis. Queriam procurar o Messias, mas perecereis no vosso pecado. Ele quer salvar todos? Meu irmão, você não vai ver em nenhum lugar aqui o Messias insistindo para eles crerem. Você não vai ver. Você não vai ver aqui o Messias se humilhando.
insistindo para alguém se arrepender, para alguém crer nele, explicando, eu vim do céu, o céu é assim, 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 o Pai é assim, 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 tal, tal. Creiam, se arrependam, olha só, vocês vão ganhar a vida eterna, não sei o quê, eu insisto. Não, ele não fala com insistência, ele fala com sabedoria, mas não com insistência. Ele quer salvar todos? Vocês vão me procurar, mas vocês vão perecer no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir, a uma impossibilidade. Cadê a chance aqui para todos serem salvos? Os armenianinhos aí não gostam de dizer que quer salvar todos? A chance é para todos. Então por que o Messias falou que eu vou, para onde eu vou, vocês não vão, vocês não podem ir? Meu irmão, além de incapacidade, é impossibilidade. Por que nesse momento o Messias não insistiu em pregar para esses fariseus aqui? Porque não são eleitos. E o Messias já sabia disso, ele não perde tempo não. Tanto é que o Messias fala em Mateus 7 veementemente: não lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Não tem insistência, meu irmão. Não tem. Olha isso aqui. O Filho do Altíssimo vem à Terra. Olha a cena. Ele fica aqui neste mundo por um curtíssimo período de tempo. O ministério dele só dura 3 anos. Um curtíssimo tempo, meu irmão. Mediante a lacuna histórica da existência humana, 3 anos. Ele podendo aqui pregar para todo mundo, ficar mais tempo, pregar para esses fariseus, insistir. Não, tá aqui, ó. Ele poderia ter falado assim: eu sei a Torá de cor. Vou pregar para vocês aqui agora. Ele podia falar toda a Torá para eles. A Taná inteira ele podia falar. E explicar e dar provas e evidências, fazer mais milagres, fazer mais sinais. E não fez. Olha isso aqui. Você tem noção disso? Ele quer salvar todos, amiguinho? É? Por que ele não salvou esses aqui então? Por que ele não ficou aqui na Terra até uns 70 anos? Pregando, dos 30 aos 70. Melhor, dos 20 aos 90. Ele é o Filho do Altíssimo. Por que ele não fez isso? Para salvar o maior número de pessoas? Para pregar para mais pessoas? Ele não é o Filho do Altíssimo? Deus não quer salvar todos, armenianinho? Hã? E aí? Sabe por que eu falo isso, cara? Porque eu acho interessantíssimo. As pessoas que acham que está em nós o poder de escolher a salvação, de rejeitar, quando Deus quer salvar, cabe a mim escolher ou não. Eu posso resistir ao Espírito, bababá. Não adianta vir com um textinho isolado de Atos 7, não adianta. Não adianta vir com um textinho isolado de Timóteo lá, que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento. Cara, olha isso aqui. Por quanto tempo o Messias ficou nessa terra aqui? Por quantos anos durou o ministério dele? 3 anos. 3 anos, cara. Em comparação com o tempo histórico da humanidade, aproximadamente 6.500 anos. Só por 3 anos o Messias veio aqui para pregar. Ministério. E aí? Quer salvar todos? Está preocupado em salvar todos? Não, não, não. Só a igreja, amigo. Só os eleitos. Você não vai ver, cara, ninguém falar isso pra você. Ninguém. Mas é a realidade. Tá aqui. Olha aqui ele falando, cara. Vou retirar-me e vós me procurareis. O Messias sabia que eles iam procurar ele. Ele podia ter pregado mais. Podia ter
dado mais evidências, feito milagres ali. Vocês querem ver eu flutuar? Aqui eu flutuo. Vocês querem ver eu fazer sair fogo? Sei lá, cara, vou fazer levitar uma montanha, eu vou andar no mar aqui para vocês verem que eu sou de Deus. Não, para eles não. Para os discípulos, sim. Para os discípulos, ele apareceu lá no meio, andando sobre o mar. Discípulos. E para o fariseu? Ele não está preocupado. Sabia que não eram eleitos. Está entendendo? Vocês vão me procurar, ó. Mas perecereis no vosso pecado. Se o Messias sabe que eles iam perecer, iam para o lago de fogo porque eram iníquos, por que ele não insistiu em pregar para eles para se converter? Ele não quer salvar todos? Jesus não é amor? Não ama todo mundo? Se ele ama todo mundo, por que deixou eles ir para o lago de fogo? É só para você ver, cara, a contradição total, diabólica, que é o arminianismo. E todos esses pseudo-pregadores, pseudo-teólogos, fraquíssimos, pífios, que não sabem nem o que estão pregando, como é que eles são. Sabe por que eu falo isso, cara? Porque isso é extremamente grave. O arminianismo, as doutrinas arminianas são humanistas seculares, elas são o falso evangelho. Elas são o que mais se aproxima do verdadeiro evangelho. Porque é o que mais se parece. Com um papinho doce, mas não é. O papinho doce de que, ele quer salvar todos, Deus ama o mundo, então ele ama todos, quer salvar todo mundo, não sei o quê, né? E fica aquela lenga-lenga como se você, ser humano, pecador, tivesse a soberania da vontade, a soberania da escolha. Como se ele tivesse morrido por todo mundo, amigo, e não morreu por todo mundo. Como se ele morreu, meu irmão, você tem que entender onde chega o ápice desse absurdo. O ápice da heresia, da teologia arminiana, é que o Messias morreu por todos, mas não salvou ninguém. É por isso que eu estou falando isso aqui. Isso aí, cara, é pregado em 90% dos lugares. Jesus morreu por todos, só que eles não falam que ele não salvou ninguém. Fala que você tem que aceitar. Aí eu pergunto, cara, onde é que você viu a criatura ter que aceitar o Criador? Isso é diabólico. Você entende? Isso é diabólico. O arminianismo é diabólico, meu irmão. Eu já expliquei sobre isso nos vídeos anteriores dessa mesma playlist. Tem que aceitar o escambau. Existe o chamado eficaz, cara. Não é você. É ele quem decide. É para você ver o tamanho da soberba humana. Isso é soberba, cara. A soberba foi uma das coisas que trouxe a queda. Adão e Eva queriam ser igual ao Criador. Soberba. Inveja. Cobiça. Isso é grave, cara. Tá? O pecado original. E hoje as pessoas acham que podem determinar alguma coisa, que a vontade humana ela é soberana à vontade do Criador. Você entende o problema? Esta pseudo-teologia é o falso evangelho, que está lá em Gálatas 1, que Paulo vai falar sobre isso, que diz que Jesus morreu por todos. O sangue dele foi derramado por todos, inclusive pelo anticristo. Mas não salvou ninguém. Ainda cabe ao ser humano escolher aceitar o sacrifício. Isso é diabólico. Isso é doutrina de demônio, cara. E as pessoas acreditam nessa jossa. Não. Eu já tenho playlist aqui completa no canal sobre as doutrinas salvíficas. Especificamente sobre a expiação eficaz. Já tem, tá no canal aí. É só você digitar aí, expiação limitada, expiação eficaz, Roma número 15, você vai ver. Procure aí. Isso é grave. As pessoas não fazem ideia. Tá. Dizer que ele morreu por todo, mas não salvou ninguém, que ainda cabe o ser humano aceitar,
E se ninguém aceitar? Então ele morreu em vão. É a mesma coisa que dizer que ele morreu em vão. Mas não, ele não morreu em vão. Ele salvou, amigo. O sacrifício dele, a graça que a Bíblia diz, é graça salvadora e não graça possibilitadora. Ele justificou, a Bíblia fala em Romanos 5, não possibilitou a justificação. Ele é a propiciação pelos pecados e não a possibilidade de paga pelos pecados. Ele quitou o escrito de dívida, conforme diz a Bíblia nas cartas de Paulo. E não possibilitou que a dívida fosse paga quando você aceitasse. Compreendeu a diferença? Por isso que eu digo, meu, talvez você nunca ouviu o evangelho verdadeiro na sua vida. O que você está vendo aí é lorota, é falso mestre, é pseudo-teólogo que estão fechando, meu irmão, a porta, nem eles entram, não deixam nem os outros entrar. O que tem que ser pregado é que o Messias pagou pelos pecados da igreja. E que as pessoas têm que se arrependerem e crerem nisso. Se arrepender dos seus pecados. A partir do momento em que você prega a heresia de que Jesus morreu por todos e que cabe você aceitar, você gera na mente e no coração dessa pessoa que está nela a capacidade, a volição, a soberania da escolha de crer ou não. Então ela fica pensando, então Jesus não é tudo isso, ele só pagou. Eu vou quando eu decidir. E aí, cara, essa pessoa nunca vai. Esse é o problema. Raríssimas exceções, por causa não da pregação desses falsos profetas, mas por causa da misericórdia do Criador, é que um eleito ainda crê. Mas só porque é eleito e só por causa da misericórdia do Pai. Que ele ouve que o Messias morreu, pagou pelos pecados. Mas o que realmente entra no coração é a divina semente da palavra. Então ele compreende, se arrepende e crê. Mas por causa da misericórdia, porque estão ensinando errado. Estão pregando errado. É o contrário, meu irmão. Ele é que escolhe, o Pai é que escolhe. E se você for um eleito, você vai crer. Essa é a realidade. Estão colocando falsas esperanças nas pessoas. Dizendo que ele morreu por todos. Se ele morreu por todos, biblicamente, etimologicamente, exegeticamente, biblicamente, todos deveriam ser salvos. Já expliquei isso em vídeos passados. Propiciação. Mas não é isso que acontece. A minoria que vai ser salva. Mateus 7, verso 13 e 14. Poucos entram pela porta estreita. Muitos pela porta larga. Simples assim, cara. Mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Impossibilidade. O Messias, Filho do Altíssimo, ele não poderia salvar essas pessoas aqui, já que o Pai quer salvar todos? E aí? Responda essa. (22) Então diziam os judeus: terá ele acaso intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Aqueles judeus que estavam ali não estavam entendendo bolhufas do que o Messias estava falando, cara. Porque o Messias estava falando de coisas espirituais. Coisas que essas pessoas não entendiam. Então pensavam que ele estava para se matar. Mas não. É porque ele ia junto ao Pai. Um lugar que os ímpios não eleitos não podem ir. Entendeu? 23. Prosseguiu o Messias. Vós sois cá de baixo.
terra. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Olha só, meu irmão. Mundo aqui do grego cosmos. Cosmo. Novamente. Deus amou o mundo, mas não é desse mundo. Depois ele fala, eu dou a vida pelo mundo, mas não é deste mundo. Do mundo não sou. Então, entenda. Mundo aqui, na verdade ele está querendo dizer que sois deste mundo, ou seja, dessa terra aqui, eu deste mundo não sou. Ele criou a terra, mas não faz parte dos ímpios. Tá? Aqui o Messias foi bem claro, né? Quando ele fala, sou lá de cima. Lá de cima onde? Do céu. Então isso aqui era um escândalo para os judeus. 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, pronto, aqui foi o ápice, morrereis nos vossos pecados. Como assim eu sou? Essa passagem aqui no português foi colocada em maiúsculo, né? Se não crerdes que eu sou, né? Mas aqui no grego está normal. Ego imi. Tá? Ego imi. Eu sou. Que eu sou. Ego, eu. Tá? Eu sou. Que eu sou. E daí por isso que aqui no versículo 25, então eles perguntaram, quem és tu? Eu sou. Quem és tu? Respondeu-lhe o Messias. Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito. Eu vos julgar. Vos julgar. Versículos anteriores ele falou que não julga. Agora vos julgar. Entendeu? Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas coisas digo ao mundo. A todos, aqui mundo a todos. Quem crê, salvo. Quem não crê, já está julgado. Está lá em João 13, isso, já abordamos isso. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Não entenderam que falava do Pai. Eles não estavam entendendo nada do que o Messias estava falando, cara. Disse-lhes, pois, o Messias, Jesus, Yahushua, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Esse levantardes aqui, crucificação, ressurreição, está envolvido aqui, né? E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Impressionante, o Messias sempre fazia a vontade do Pai. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Tinha muitas pessoas lá. Tinha muitos judeus ali. E esses judeus estavam crendo nele. Entretanto, tinha outros judeus que não estavam crendo. Principalmente os principais, né? Os fariseus ali. Os religiosos, né? Então veja, ao mesmo tempo que as mesmas palavras faziam muitos crer, outros ficavam com raiva. Aí você vê a eleição. Você vê a eleição. O que crê é eleito, o que não crê é bode. Disse, pois, o Messias aos judeus, que haviam crido nele. Olha só. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí temos aqui uma coisa bem interessante. Os judeus que haviam crido nele. Então como é que todo judeu falam tanto mal de judeu por aí? Como é que pode? Eu sempre falei, cara, sempre vai ter ímpio em tudo que é tipo de povo. O problema não é o povo, são os ímpios. Aqui temos clara evidência que muitos judeus creram nele. E aí? Cadê os marcionitas agora? Quando ele fala, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não está dizendo que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Está dizendo que o salvo permanece. É o contrário, meu irmão. Já vimos aqui que a regeneração precede a fé. E aqui, então, verso 32, muito bem conhecido, e conhecereis a verdade vos libertará. Um texto muito usado, né? E aqui, basicamente, é o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, não é a verdade que liberta.
Não é a verdade que liberta, é quando você conhece a verdade. Tem muita gente que se engana. Ah, a verdade liberta. Liberta o escambau. Conhecer a verdade é que liberta. Não adianta nada. A verdade por si só é a verdade. Mas quando você conhece, aí é que você é liberto. O Messias. Essas pessoas não conheciam ele. Estavam ainda em trevas. Mas o Messias já existia. Ele é a verdade. Essas pessoas só conheceram de fato o que é liberdade do pecado, das trevas, quando conheceram quem? O Messias. Então é conhecer a verdade que liberta, não é só a verdade que liberta, não. Ah, a verdade vos libertará. Verdade não liberta. O que liberta é conhecer a verdade. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqui os fariseus, em toda a sua arrogância, estavam falando: não, nós somos descendentes de Abraão. Nós sabemos a verdade. Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que a gente precisa ser livre? Livre do quê? Eles achavam que não tinham pecado. Esse é o problema do fariseu. Ele acha que não tem pecado. Ele acha que não está fazendo nada de errado, não. Esse é o problema. Do ímpio, tá? E do bode também, que é a mesma coisa. Que o bode é travestido, né? Tá. 34. Replicou-lhes o Messias: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do... Tá aí. O que eu estou falando aqui. O Messias, meu irmão, ele veio para libertar o povo do pecado, da condenação, da escravidão do pecado. Essas pessoas, elas se achavam livres porque se achavam salvas já, filhos do Altíssimo e tudo mais, porque eram descendentes de Abraão, tinha a lei e tudo. Eles se baseavam muito nisso, em Moisés. Só que o problema não é, o problema vai além, meu irmão. O problema vai até o pecado. Tá? A hipocrisia, a soberba. Muitos deles ali, eles eram soberbos na pseudo-santidade que tinham. Entendeu? Pecado igual. Vai pro lago de fogo igual. Entendeu? Então o Messias já dá na lata. O problema de vocês é que vocês são escravos do pecado. Se você vive praticando... Não, aqui vai para você agora. Não é apenas o cometer um pecado. A expressão aqui seria, mais correta seria a prática. Porque ele está ligado com a escravidão do pecado. Ou seja, aquele que vive praticando o pecado é escravo do pecado. Paulo era salvo, convertido e regenerado. Lá em Romanos 7, ele vai dizer que ele ainda acabava pecando. O bem que ele queria fazer, não fazia. E o mal que não queria, acabava fazendo. Ele fala: a lei do pecado que está nos meus membros. Entendeu? Mas mesmo assim, ele era salvo. Então, entenda, é a prática da iniquidade, melhor dizendo. Você ainda é escravo. Porque o salvo acaba pecando. Infelizmente, o salvo peca. O problema é que esses fariseus que estavam aqui, não é que eles pecavam uma vez ou outra, eles viviam na hipocrisia, cara. Tanto é que ele vai dizer que daqui a pouco sobre essa hipocrisia deles. E lá em Mateus 23 também, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele fala muitas vezes, a hipocrisia dos fariseus era fétida demais. Tá? Entendeu? Esse é o problema. Tá? 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está vendo? Os textos continuam, meu irmão. Muita gente isola o versículo 32 e esquece do 36. O filho tem que libertar. O Messias, ele mesmo lhe falou isso aqui. Então, só assim, verdadeiramente, sereis livres. Livres do pecado, livres da condenação. Ele continua: bem sei, aqui deixa eu ver, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu acho que eu vou fazer talvez um novo vídeo sobre isso, por causa que aqui tem questões importantes também. Vamos ver aqui.
É, é, tá? Então, eu vou começar um novo vídeo para explicar isso aqui, porque a gente vai entrar numa questão bem interessante, tá? Refutando as heresias marcionitas, porque eles dizem que Abraão, Moisés, toda essa questão aí eram do diabo. Então nós vamos fazer um novo vídeo sobre isso aqui, tá? Não perca. Deixa o like, deixa o joinha nesse vídeo, compartilhe. Não se esqueça que a playlist completa vai estar aí no primeiro comentário fixado no topo. Aqui no canal Firmes da Verdade, já ative o sininho para todas para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.